busca felicidade interior. Em busca felicidade interior. Em busca felicidade interior. Boa tarde, amigo telespectador. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês ao vivo, apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. Um programa totalmente dedicado a você, amigo telespectador, que quer saber um pouquinho mais sobre você mesmo. Quem realmente você é? Você está realmente preparado à nova era? A Idade de Ouro? Se você realmente tem todas essas perguntas e quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto, é importante que você veja sempre a TV Monte. Porque nós apresentadores, procuramos trazer sempre inovações. O autoconhecimento é fundamental para quem quer viver e ver a nova era. O novo ciclo planetário está muito próximo. E é através dessa egrégora que nós formamos, egrégora de coisas boas, coisas positivas, porque o mundo está totalmente repleto de coisas negativas. Toda vez que você olha uma emissora, você vê as notícias te jogam para baixo. E a nossa função aqui, dentro da TV Monte, é elevá-los. Bom, o programa de hoje está totalmente voltado a uma coisa mais mística. Você acredita que quando morre, finda a tua existência? Ou você realmente acredita que só morre o corpo e a sua alma, o seu espírito, continua vivendo num outro plano? Você acredita nisso? Bom, se você não acredita, você terá hoje todo o fundamento necessário para que possa reavaliar a sua própria concepção. E para isso, para responder às suas perguntas, eu trouxe um grande amigo de pelo menos uns 30 anos, o Wagner Borges. Wagner, é um prazer enorme estar aqui com você. Sidney, boa tarde, um prazer estar aqui, um abração para os telespectadores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o seu convite aqui. O ambiente aqui da TV é muito legal, o pessoal aqui da sua produção também, muito bacana. Recebeu a gente aqui, eu e o Vitor, meu amigo que está ali, como se a gente fosse da casa. E aí eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre temas espirituais, experiências fora do corpo, consciência, ou seja, estou aqui para o que der e vier dentro dessa coisa chamada espiritualidade, que não é uma doutrina, mas um estado de consciência que cada um carrega dentro do coração. Da mesma forma que religiosidade, né? Religiosidade é exatamente isso que o Wagner comentou. É uma canalização, uma coligação com alguma coisa a mais. A religiosidade é nata em você. Religião é uma opção sua. Por que o Wagner colocou que nós realmente recebemos toda a equipe dele com humanidade? Porque todo ser humano, ele se perde pelo ego e pela própria personalidade. E nós nada mais somos do que seres espirituais vivendo uma experiência material. E essa questão de ego, inclusive, Sidney, e de arrogância da nossa parte, todo ser humano é assim. A gente está aqui na Terra para aprender justamente como baixar a crista desse ego. Nenhum de nós é daqui. Nós somos consciências ou espíritos, como as pessoas gostam de chamar, e nós estamos aportados aqui no corpo físico para mais uma experiência. Eu acho que o universo é uma imensa escola, a Terra é uma sala de aula, corpo é uniforme. Então, de vez em quando, a gente desce para mais uma série para aprender um monte de coisas. Aparentemente, aqui embaixo, dentro da sala de aula, às vezes parece que as coisas fogem do controle. Só que há uma direção universal por detrás e, embora nós não percebamos isso aqui, existe uma consciência maior que interpenetra tudo e todos. Eu não estou falando de um Deus lá em cima, não é isso não, mas uma causa maior. Vamos chamar o diretor do colégio e nós estamos aqui nesse presente momento e é uma bênção. Eu acho que nunca na história da humanidade nós tivemos tanta abertura espiritual como nós temos hoje para ter um programa de TV como esse, de rádio, internet, falando dessa temática de consciência. Então eu vejo muita gente reclamando de, tipo assim, nós estamos no fim dos tempos, puxa,
que inferno, que caos. Eu não acho, eu estou premiado de estar encarnado agora. Com certeza. Eu me sinto assim privilegiado de estar com a informação tão aberta, de poder captar algumas coisas espirituais e veicular, passar essa parte boa, que é o que a gente tem, eu, você e todo mundo que trabalha nessa área. Então, eu acho que nós estamos premiados de estarmos reencarnados hoje aqui, não mais no Antigo Egito, dentro de uma pirâmide, ou dentro de uma caverna do Himalaia, Exatamente. mas aqui, no meio das pessoas, e com essa bênção de poder comunicar uma coisa legal, de poder participar dessa espécie de mudança consciencial, que não tem a ver com um calendário esse ou aquele, mas com a própria consciência. Eu acho que a gente chega num momento, num planeta, que alcança-se uma massa crítica, né, de consciência, e aquilo alavanca um processo de crescimento. Não é o momento ainda, a gente está vivendo aí uma época caótica, por um lado, Uma transição, né? e ao mesmo tempo tão rica. Então, toda época de mudança, você tem prédios velhos ao lado de prédios modernos. Exatamente. Então, nós temos parâmetros antigos convivendo com parâmetros modernos e mais arejados. E, para nossa sorte, Sidney, nós estamos trabalhando com esses parâmetros mais arejados. E o legal é que nós não estamos prendendo esses parâmetros num dogma ou numa linha ou outra, mas sim trazendo isso para a consciência das pessoas de uma forma livre. Às vezes, alguém me pergunta assim: ô Wagner, qual é o melhor caminho espiritual? O que você indica? Eu sempre digo o seguinte: o melhor caminho é o seu, pelo menos para você. Exatamente, eu também falo exatamente se esse isso. caminho faz você fazer o bem, desperta a tua consciência, respeita a tua opinião, faz você ser feliz, e quando você fala desse caminho, seus olhos brilham, sua aura se expande e sua energia se propaga, esse é o seu caminho, que não é exatamente o meu ou o seu, mas se é um caminho do bem, da luz e do progresso da humanidade, fica lá, trabalha lá, melhora lá, contribui lá, que com certeza a pessoa estará participando de um processo de crescimento coletivo, porque quando um melhora, acaba melhorando o outro de tabela. É uma cadeia, né? É uma coisa de propagação. Bom, amigo telespectador, vocês vão percebendo que ao longo do programa, e hoje nós teremos 1 hora de programa, hein? Então se você não sai daí, aquele que está acostumado a meia hora, hoje nós expandimos nosso programa, porque o assunto, como vocês puderam ver, é muito grande, é vasto, complexo. Vocês vão ver durante esse programa algumas fotos, né, que estão relacionadas, de uma certa forma, ao tema de hoje, né, que é a saída astral. Experiências fora do corpo. De que forma, Wagner, você conseguiu? Por que você, na verdade, adotou esse tema? Eu tenho 48 anos atualmente. Quando eu tinha 15 anos, lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo há 20 anos, eu deitava para dormir, sono normal, trabalhava de dia, estudava à noite, e eu experimentava essas saídas do corpo durante o sono, de forma espontânea. Eu me via projetado fora do meu corpo, como se eu fosse um espírito livre, e o corpo deitado embaixo. Eu vi espíritos nessas saídas, e eu comecei a me acostumar com aquilo. É claro que na época eu não sabia o que estava rolando. Era a década de 70, não tinha muita informação, não tinha muita literatura, não tinha um programa igual esse aqui para falar do tema. Então eu comecei a pesquisar sozinho. Então eu li um livro espírita, um livro de Umbanda, um livro de Yoga, um livro de Teosofia, tentando me achar. E ao mesmo tempo eu ia me acostumando com aqueles sintomas relativos a essas saídas. Tipo, acordar e não conseguir me mexer, tentar gritar, não sair som Esses nenhum. são os sintomas que Sintomas. vocês... A pessoa acorda, não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, fica apavorada, tenta gritar, mas não sai som nenhum, e aí desperta apavorada, uma paralisia noturna causada pela baixa do metabolismo. Acontece que eu descobri, Sidney, que se a pessoa não se debater e não tentar se mexer e relaxar, ela consegue se desprender espiritualmente para fora do corpo físico. E esse fenômeno é estudado desde a antiguidade, notadamente no Oriente Clássico. E ao longo do tempo, muitas doutrinas trabalharam em cima desse fenômeno, e o que variava era a nomenclatura que se dava de acordo com a época. Então hoje nós temos muitos nomes para essas saídas do corpo em cada doutrina. Exemplo, viagem astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual, projeção do espírito, são muitos nomes, né? Eu costumo chamar de experiência fora do corpo, que eu acho que é uma nomenclatura moderna, fácil de entender. Praticamente todas as tradições espirituais, o espiritismo, a teosofia, o ocultismo, o taoísmo clássico na Índia, o hinduísmo, todas elas, em algum momento de seu histórico,
abordam um pouquinho sobre as saídas do corpo. Então é um tema meio vasto, meio aberto. Mas hoje eu sei disso, por estudos de muitos anos. Naquela época não. E eu também deitava, estava cochilando entre a vigília e o sono, e tinha aquela nítida sensação de escorregão ou queda, aquele solavanco, que hoje eu sei que é um deslocamento da aura, né, rapidamente. A aura se solta e encaixa. Também tinha a sensação de dilatação da aura, quando parece que você está ficando grande, crescendo, é quando a aura se expande. E vibrações por dentro do corpo. Você imagina, eu tendo esse conjunto de sintomas, não tendo ninguém para me explicar, era a década de 70, em casa meu pai materialista, minha mãe evangélica, minha avó católica e 2 irmãos crentes Era uma salada, de igreja né? diferente. O engraçado é que a minha mãe e a minha avó se odiavam em nome de Cristo, porque uma era evangélica, a outra era católica. E elas não concordavam em nada, Sidney, mas só concordavam numa coisa: o garoto está com o diabo. Porque eu narrava essas saídas do corpo, eu falava de coisas espirituais, e quando eu chegava em casa, dia de pagamento, cheio de livros, né? Livro dos Espíritos, A Doutrina Secreta da Blavatsky, Autobiografia de um Yogi do Yogananda, Tao Te Ching do Lao Tse, a minha mãe e meus irmãos me olhavam horrorizados. Eu posso imaginar. E minha mãe dizia: você está trazendo o diabo aqui para casa. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava prestes a picotar os meus livros espiritualistas, né? E eu me lembro, eu tinha 16 anos já estava bem forte, trabalhava. Antes de você contar esse detalhe, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Ah, então tá, vamos dar um tempinho. Bom, amigo telespectador, vocês têm uma noção do que os espera daqui para frente? Não saiam daí. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, comentário a fazer, alguma pergunta, envie um e-mail para embuscadafelicidadeinterior@tvmundi.com.br. E lembre-se agora que todo o nosso programa está sendo transmitido via satélite. Você, ao acessar via satélite, entre pela banda KU do satélite Intelsat 9, polarização vertical. Não saia daí porque o nosso programa, como eu disse, está muito interessante. Voltaremos já já. Em busca